Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui no meu canal. Muito obrigado por todos aqueles que estão inscritos aqui no meu canal. Eu espero estar sendo um canal de bênçãos para você, um instrumento na mão de Deus, para poder compartilhar a palavra de Deus, ensinamentos da palavra, experiências que eu tenho tido com o Senhor. Eu caminho com o Senhor há 27 anos, desde os 23 anos eu tive um encontro com Jesus e hoje eu tenho 50 anos e nessa longa caminhada, lógico que tive altos e baixos, eu me desviei, tive experiências de para voltar para o Senhor, por ter sido desviada, eu tive experiências com Deus das mais variadas possíveis que você pode imaginar, e me tornei um instrumento na mão do Senhor, do qual o Senhor me chamou e me preparou. Hoje eu sou missionária e tenho várias experiências com Deus na parte de cura e libertação interior, que são doenças da alma, que também passam para o físico, né? Que toda doença na alma, ela é transmissível para o corpo físico, porque as coisas espirituais, ela acontece primeiro no plano espiritual e ela vem para o físico. E tenho experiências com o Senhor para honra e glória do nome dele, pela sua misericórdia, de coisas sobrenaturais que eu já vi com o Senhor, de ver um morto ressuscitar, de sinais como o pó de ouro nas mãos. Eu tenho tido experiências com Deus de cura de câncer, de libertações de 20, 30 anos de cigarro, pessoas que eram viciadas em drogas, câncer, todo tipo de doença que você pode imaginar. Deus colocar a restauração de órgãos como o cérebro, que é impossível ser restaurado, expelir pedra no rim como sem intervenção cirúrgica, somente com oração. Enfim, são inúmeras as experiências que eu tenho com o Senhor, de com Ele andar, não só de ouvir falar. E sou hoje especializada em cura e libertação interior, do qual eu fiz um curso para ser uma libertadora, e tenho compartilhado com vocês a palavra de Deus, os ensinamentos, aquilo que eu tenho aprendido, e tenho dado lugar para o Senhor me usar como instrumento nas mãos dele. Eu louvo porque eu sou uma verdadeira adoradora e gosto do louvor, mas não sou especializada no louvor, não sou uma levita, mas eu sou uma adoradora. E sou usada por Senhor na palavra de Deus, aconselhamento, e estou aí à disposição de vocês para aquilo que eu puder ajudar, tirar as dúvidas. Então, por favor, compartilhem esse vídeo para os seus familiares, para os seus amigos, dê o seu like, faça um comentário aí, continua se inscrevendo no canal para receber novos vídeos. E eu agradeço muito a vocês e gostaria que vocês me ajudassem com um propósito que eu estou no meu coração, que é poder ensinar as pessoas a palavra de Deus, poder libertar e salvar vidas, amém? Esse é o intuito do meu coração, de ser um instrumento na mão de Deus, que Deus me use como canal, instrumento na mão dele, para poder chegar até você, a sua família e os seus amigos e aqueles que você conhece ao seu redor, amém? Eu gostaria de iniciar hoje essa mensagem com louvor. Eu tenho certeza que o Senhor vai começar já falando com você no louvor, porque o Senhor diz que Ele habita no meio dos louvores, e o Senhor vai entrar agora dentro da sua casa, dentro da onde você estiver, e o louvor vai subir como incenso agradável às narinas do Senhor através desse louvor, amém? Você escute esse louvor, porque o Senhor vai começar a falar com você a partir desse louvor. Escute aqui. Já remou demais na tentativa de chegar do outro lado. A esperança foge quando você não avista o cais.
e o vento frio, avisando que na frente a tempestade vem e parece que não tem ninguém. Se encontrar sozinho, você, o barco e o mar. Não aguenta mais. A tempestade é mais forte que você. Tão pequeno nesse mar, não tem como se defender. Mas diante da tormenta, e na hora que você já não aguenta, vindo por toda a direção, você escuta aquela voz. Você, o barco e o mar. E agora o dono dizendo assim: não temas, filho meu, se quem criou o mar fui eu. Não há por que se preocupar. Na hora que eu ordenar, até o vento para. Se acalma. Se acalma. E quando Jesus chega, ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. O vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma a água para o vinho, muda de lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você, o barco e o mar. Não temas, filho meu, se quem criou o mar fui eu. Não há por que você preocupar, que na hora que eu ordenar, até o vento parar. Se acalma, se acalma. Quando Jesus chega, ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. Vento curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água pro vinho, muda de lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você, o barco e o mar. Deixa Jesus te comandar. Acalmando a tempestade, quebrando a fidelidade, sarando a enfermidade. Ele opera na verdade, ama a simplicidade e confunde o que sabe. E o teu problema é nada, nada diante de Deus que pode tudo, tudo. Então, se acalma, se acalma. Oh, aleluia, se acalma, querido. É o que o Senhor manda te falar no dia de hoje. Se acalma. O Senhor está no comando do seu barco. O Senhor nunca te abandonou. Ele não vai te deixar sozinho, não. Ele não vai te deixar sem entendimento, porque o Senhor fala na sua palavra que tudo aquilo que está oculto nos é revelado, amém? E o Senhor hoje tem palavra de revelação para a sua vida no dia de hoje. E o que o Senhor tem como tema dessa mensagem, querido, para vocês, é que Deus é especial. Transformar maldição em bênção. Amém? Hoje é o tema dessa mensagem, querido, porque eu quero trazer para vocês essa mensagem, ensinando para vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou comigo através dessa mensagem que o Senhor entregou para mim, que Ele quer que você venha ter o discernimento de como o inimigo tem poder para entrar na sua vida, amém? Queridos,
nós somos seres espirituais. O Senhor que nos criou e nos formou, o Senhor que criou os céus, a terra, o mar, os animais e tudo que no mundo há, Ele criou o ser humano. E nos criou seres espirituais. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, diz a palavra de Deus. E, queridos, muitos de nós não entendemos as coisas espirituais. E primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual para depois acontecer no físico. E nós não entendemos ao longo do nosso tempo porque tanto passamos na nossa vida por dores, aflições, sofrimentos, frustrações, perdas. E que às vezes por anos e anos somos entristecidos em algo na nossa vida onde nos paralisa, nos escraviza, não saímos do lugar. E o Senhor hoje quer trazer esse discernimentos espirituais de como é que o inimigo ele tem poder para entrar na sua vida, amém? E queridos, eu gostaria que você respondesse para mim. Você sabe por que sofremos tanto neste mundo? Pergunta aí para o seu familiar, pergunta aí para o seu amigo aí que está do seu lado e compartilha essa mensagem. Pergunta para ele, por que sofremos tanto neste mundo? Você sabe a resposta, querido? Esta pergunta que eu gostaria de estar respondendo para vocês é que por sermos espirituais, sermos de corpo e alma e espírito, o nosso corpo, ele dá o comando para a nossa vida, amém? A nossa alma, ela, onde habita as nossas vontades, os nossos sentimentos, os nossos desejos. E o Espírito, do qual Deus nos deu, que é o fôlego de vida, esse fôlego de vida é o nosso espírito, do qual comunicamos com Deus através do nosso espírito, amém? Nós comunicamos com o Senhor através de orações no mundo espiritual, por sermos seres espirituais. E como Deus é espiritual, Deus é espírito, nós comunicamos com o Senhor através da oração, através do nosso espírito, amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês essa mensagem que diz sobre corpo, alma e espírito. Querido, corpo, alma e espírito, eles caminham juntos. Eles não têm como se separarem do corpo, a alma, o corpo e o espírito. Como também não tem nenhum só membro do nosso corpo que pode tirar do corpo e jogar fora, que pode se separar. Nós temos que conviver com todos os membros do nosso corpo e com corpo, alma e espírito, amém? Queridos, a nossa cabeça, ela é o comando que dá para todo o nosso corpo. E na nossa cabeça está os nossos ouvidos, na nossa cabeça está os nossos olhos, na nossa cabeça está a nossa boca, na nossa cabeça está os nossos pensamentos. Então, os seus pensamentos faz parte do seu corpo. Você não tem como excluir os seus pensamentos, você não tem como excluir nenhuma parte dos membros da tua cabeça, como também os seus pensamentos é que comanda todo o seu corpo, amém? Queridos, nós fomos criados por Deus. E Deus, quando nos formou e nos criou, Ele criou todo o nosso corpo com todos os membros para que pudéssemos conviver com todos eles e poder administrar o comando de tudo que há no nosso corpo, o comando que há na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos membros, do qual a cabeça
E os nossos pensamentos é que dá comando para todos os outros órgãos do corpo, amém? E queridos, na nossa cabeça, nós temos os sentidos do olfato, como temos o sentido do paladar. E nos nossos pensamentos, queridos, há pensamentos de tanto pensamentos bons como pensamentos ruins. Nós temos pensamentos de paz, mas temos pensamentos de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão, tristeza. Temos pensamentos de alegria, mas pensamentos de bênçãos, mas também temos pensamentos de tristeza, de maldições, pensamentos de ódio, de rancor, de mágoa, ressentimento, de falta de perdão. Nós temos pensamentos que nos deixam doente e pensamentos sábios. Nós temos pensamentos de vida, como temos pensamentos de morte. Nós temos pensamentos que fazem aquietar a nossa alma, como tem pensamentos que agitam a nossa alma, nos deixa ansioso, nervoso, medroso. Nós temos pensamentos de festa, de se distrair, de divertir, mas nós temos pensamentos também de descansar. Nós temos pensamentos para se preparar, para estudar, pensamentos para relaxar, nós temos pensamentos para dormir e temos pensamentos para acordar. Queridos, nós temos todos os tipos de pensamentos, que é através da nossa cabeça, amém? A nossa cabeça, a nossa mente é que está os nossos pensamentos e controla todo o nosso corpo. E a pessoa, ela é como ela pensa e como ela age. Queridos, diz a palavra de Deus em Provérbios 23:7. Porque como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Come e bebe, porém seu coração está contigo. Queridos, este versículo diz que o homem é como ele imagina na sua alma. E como na sua alma ele guarda os seus pensamentos e as suas vontades, como ele pensa, ele acaba agindo, amém? O centro da nossa alma está o nosso coração. E no nosso coração nós guardamos todos os nossos sentimentos, as vontades e pensamentos, amém? Se na nossa alma estão os nossos sentimentos, e temos todos os sentimentos como de ódio, rancor, mágoa, ressentimento, rejeição, abandono, baixa estima, sentimentos de culpa, solidão, ansiedade, tristeza, perdas, sentimentos de mulheres que amam demais. Vocês já viram mulheres que amam demais? Ela ama mais o seu próximo do que ela mesma. Queridos, sentimentos de derrota, pensamentos de falência, destruição, pensamentos de briga, de confusão, de contenda, de dissensões, de vingança, de ciúmes, de possessividade, sentimentos controladores e dominadores, sentimentos abusivos ao seu próximo, sentimentos de satisfazer a sua carne, o seu corpo para te dar prazer, como o sexo, como vícios. E aí vai uma infinidade e criatividade de pensamentos que dominam a nossa mente e fazem-nos sentir vontades e desejos na nossa alma para praticarmos o que o nosso corpo quer se satisfazer e receber prazer. Mas, querido, não conseguimos dominar o nosso corpo só para sentir prazer, porque a nossa vida é como uma roda gigante, ora estamos em cima e ora estamos embaixo. Deus diz na sua palavra que neste mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, queridos. Então, o que nós temos que saber administrar nas nossas vidas?
os nossos pensamentos, porque através dos nossos pensamentos o inimigo entra na nossa mente e faz nós comandarmos o nosso corpo para praticarmos aquilo que ele colocou na nossa mente. Nós ouvimos vozes para fazer algumas coisas onde é determinado pelo inimigo para agirmos daquela forma, com ódio, com rancor, com ressentimento, com falta de perdão, com tristeza, angústia, amargura, dores, lembranças do passado, perdas, destruições, derrotas. E queridos, todos esses tipos de pensamentos, e não só os pensamentos, como passamos a praticar esses pensamentos do qual pensamos na nossa mente, ele traz uma legalidade do inimigo nas nossas vidas. E às vezes, querido, temos legalidade na nossa vida que vem desde o feto. Porque, queridos, por exemplo, crianças que foram rejeitadas desde o feto por pai e mães, que não desejou aquela criança, aquela gestação, por não estarem estabilizados, não estarem estruturados, não estarem preparados, por ser um fruto de um adultério, por não criar aquele filho dentro do casamento do qual diz que a criança é bastarda, por serem dependentes químicos, eles já rejeitam a maioria antes de nascer, eles fazem tentativa várias vezes, às vezes tomando remédio. Queridos, as crianças, inclusive, de dependentes químicos, a maioria já até nasce dependente desses remédios, dependente da química, porque a mãe, quando ela ingere aquela química, aquela mensagem vai para o cérebro da criança como um alimento. E aí a criança já nasce com dependência química. Olha que absurdo! Dependência daquele remédio do qual ela ingeriu enquanto ela estava grávida. Porque o cérebro da criança entende que aquilo veio para ele como alimento, aquela dependência química, amém? Queridos, tem pais que rejeitam as crianças por causa do sexo dela. Se o sexo dela é feminino ou masculino. Porque às vezes você deseja um filho homem e vem uma filha mulher. Então, queridos, as crianças, elas sofrem rejeição desde os ventres das suas mães. Há todo tipo de legalidade que os pais dessas crianças dão, que desde o feto ela já carrega essa legalidade. Então, queridos, é muito complexa a legalidade do inimigo em nossas vidas. E o que eu gostaria de estar compartilhando com vocês é que quando, por exemplo, uma criança ela tem legalidade desde o ventre, tem crianças que passam a ter legalidade já quando ela é maiorzinha, outras quando são adolescentes, outros quando são adultos. Tem crianças, queridos, que são molestadas sexualmente quando bebês. Ou seja, o inimigo já teve legalidade da pedofilia desde quando ela era pequenininha. E, queridos, quando um pedófilo molesta, toca numa criança com imposição de mãos ou ele se relaciona sexualmente com esse bebê, com essa criança, do qual diz a palavra de Deus que há transferências de espíritos, porque nós se tornamos um só corpo, um só sangue, um só espírito, nos tornamos um só com uma pessoa quando temos relacionamento sexual com qualquer pessoa que seja, diz a palavra de Deus. Então, quando a criança tem essa relação sexual, tem essa transferência de espíritos e ela passa a sentir desejos, vontades da perversão sexual em algum momento da sua vida. Porque
O inimigo, ele coloca pessoas no caminho dela, né, para ela acabar se relacionando e transferindo espiritualmente esse espírito de perversão sexual através da relação sexual que ela tem durante a adolescência ou criança, como também ele tem a legalidade de entrar desde o ventre, tem a legalidade de ser molestado sexualmente, e a transferência do pedófilo para ela passa a ter desejos por pessoas do mesmo sexo, como existe a legalidade de maldições hereditárias, queridos. O inimigo tem legalidade de maldições hereditárias que vem de geração em geração. A palavra de Deus diz que o inimigo, ele visita até quarta geração de uma pessoa. Ou seja, tataravós, avós, pais, que vem de geração em geração até você e a geração dos seus filhos e filha dos seus filhos. Queridos, o negócio é sério. Não é fácil entender o que acontece nas coisas espirituais, mas o inimigo, ele entra nas nossas vidas por legalidade. E muitas vezes, por exemplo, você tem crianças que na família, tataravós, avós, na geração da família da vida dela, ela já teve pessoas na família que teve problemas de vícios, problemas de pedófilos, problemas de homossexualismo e todo tipo de vícios que você pode imaginar, de cigarro, drogas, bebida, jogos, sexo, prostituição, adultério, tudo que você pode imaginar, e que consequentemente aquela maldição vai passando de geração em geração e vai atingindo todos os familiares e algumas pessoas que o inimigo escolhe para marcar com aquela dor, com aquela ferida, com aquele problema que o tataravô dela passou, que o avô dela passou, que os pais dela passaram. E vai passando de geração em geração, como o câncer, por exemplo, que é uma maldição hereditária que muita gente conhece e que vem de geração em geração. E que enquanto não é quebrada essa maldição hereditária, enquanto não é desligado na terra para ser desligado nos céus, o inimigo ele continua tendo legalidade. Tem pessoas, querido, que estão anos na igreja, anos, 20 ou mais anos dentro da igreja, e a vida dele não anda, ele fica preso, ele passa a ter as mesmas maldições que os pais, avós, tataravós tiveram e passam para ele. E ele vive mesmo dentro da igreja, ouvindo a palavra, e aquela legalidade, aquela maldição continua na vida dele, e muitas vezes passa até para os filhos dele, para a descendência dele. Existem alguns segredos, queridos, espirituais na parte de cura e libertação interior, do qual eu fiz o curso e me especializei, para poder quebrar essas maldições hereditárias e legalidades. Porque o inimigo, ele tem algumas formas de entrar na nossa vida. Por sermos feitos de corpo e alma e espírito, o inimigo, ele entra nas nossas vidas através das brechas que nós damos. Ele entra na nossa vida por causa de legalidade. Ele entra na nossa vida por causa de uma consagração espiritual que nós tivemos. Às vezes, pais dos nossos pais consagraram a nós para alguma entidade, para algum santo, algum espírito, e temos a legalidade da consagração, temos legalidade de religiões que nós frequentamos, nós temos legalidade de estar transferindo espíritos através da relação sexual de pessoas que nós se unimos uma só carne, um só sangue, só espírito, né, do qual nós tornamos um só com essa pessoa, como temos também a legalidade da imposição de mãos. Então, queridos, há vários tipos de legalidade que o inimigo entra em nossas vidas. E como fazemos para discernir, né, tudo isso e saber como que que o inimigo trabalha, como que ele entra na vida das pessoas, amém?
Queridos, esse espírito de perversão sexual, os homens, eles passam a sentir desejos por homens e as mulheres, elas passam a sentir desejos por mulheres. Como tem também, queridos, os homossexuais, eles geralmente eles dão a legalidade de se relacionar com outros mesmo já numa idade mais avançada. Agora, queridos, hoje a televisão, a mídia, a rádio, a TV, a internet, o governo, os políticos, as leis, a sociedade, ela tenta cegar isso, as verdades espirituais, para proteger o homossexualismo. Tá? Eles fazem uma maneira de fazer com que a gente enxergue que isso tudo é normal, que isso o homossexualismo, ele é atualmente algo de uma sexualidade que foi criada pelo homem, que não foi criada por Deus, mas que hoje já há muitos transgêneros, há muitos travestis, há muitos bissexuais, há muitos homossexuais, e a quantidade aumenta cada vez mais e mais, do qual o governo, a lei, os políticos já passaram a proteger a sociedade com leis para esse tipo de prática. E do qual a palavra de Deus, ela abomina. E diz até que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Quão grave é, queridos, nós perdermos a nossa alma, de não alcançarmos o reino dos céus por causa de um pecado, uma legalidade que está sendo dada para o inimigo, entregue de bandeja. Porque hoje a própria sociedade aceita você ter a prática de homossexualismo. Hoje é normal você verem pessoas passeando de mão dadas, beijando, se abraçando do mesmo sexo. Então, queridos, nós quebramos princípios espirituais, nós quebramos os mandamentos e ensinamentos de Deus para as nossas vidas, do qual Deus fez homem e mulher. Quem é de sexo feminino é mulher, quem é de sexo masculino é homem. Quem tem canal de sexo feminino é feminino, quem tem canal de sexo masculino é masculino. Não é porque você virou transgênero, porque você fez a transição de gênero, que você não deixa de ser o sexo que Deus te formou e te criou. Porque nada pode ser mudado diante do Deus, porque tudo que foi ligado nos céus é ligado na terra. Como é desligado na terra, é desligado nos céus. E o Senhor não muda nenhuma só palavra. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e para sempre. Nenhum tio da palavra pode ser mudada. Diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não muda. O Senhor não muda. A última palavra sempre será do Senhor. Deus fala que ele não é homem para que minta, nem homem que se arrependa para voltar atrás, queridos, na palavra dele, para deixar de cumprir aquilo que ele fala na sua palavra. E a palavra, queridos, de Deus diz em 1 Coríntios 6, 9 a 12. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não honreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, santificados, justificados e purificados no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Pois todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm.
Ou seja, queridos, o que diz a palavra de Deus é que Deus criou os seres humanos como homem e mulher, com sexo feminino e sexo masculino. Transgênero foi criado, queridos, pelo homem. É algo que é moderno e atual. E que não temos que ter preconceito, julgamentos, bullying, discriminação, mas porque nós temos que entender que essas pessoas estão presas, escravizadas em um pecado, em uma prática de um pecado, onde a palavra de Deus diz que eles cometem perversão sexual, cometem o homossexualismo, o bissexualismo, que são coisas que onde Deus se criou o homem e a mulher, Deus não é Deus de confusão, queridos. Deus, ele criou tudo bom, perfeito, agradável. Deus criou tudo que é perfeito neste mundo. Deus não criou mais ou menos. Quem tentou destruir tudo que Deus criou e está tentando destruir as famílias, tentando destruir o mundo, tentando destruir o ser humano, romper a identidade das pessoas, o sexo das pessoas, é o homem, querido. É o homem que está criando leis, que está criando sexos que não existe na palavra de Deus e que nem Deus criou e formou. Porque tanto que é o homem que criou, que para ele ser um transgênero, ele precisa fazer uma cirurgia para fazer a transição de gênero. O canal de mulher tem que virar canal de homem, o canal de homem tem que virar canal de mulher, tem que ser reconstruída uma vagina. Queridos, nós não podemos julgar, discriminar, estar agindo com bullying com essas pessoas, mas a Bíblia, ela nos ensina a verdade, que a palavra de Deus é verdade, queridos. Então, esses fatores que aconteceram na vida das pessoas, de maldições hereditárias, de legalidade, de transferência de espíritos, elas entraram na vida dessas pessoas e essas pessoas, com certeza, o inimigo teve brecha, porque Deus diz na sua palavra que o inimigo ele fica ao nosso derredor, vendo uma brecha que ele pode entrar e que ele brama como um leão e que ele veio para matar, roubar e destruir, queridos. Então, as pessoas, quando tem essa transferência de espíritos e tem, através dessa perversão sexual, relacionamento com outras pessoas, no qual ela já tem esse espírito de perversão sexual e se relaciona com outras, ela passa a contaminar outras. Então, por isso que o mundo está todo contaminado. E você já ouviu falar, tipo, que uma vez uma pessoa homossexual, para sempre homossexual, porque esse espírito, querido, de perversão sexual, ele é muito difícil sair. Ele sai com muito jejum, oração e renúncia. Porque o inimigo, de onde ele saiu, ele vai querer sempre entrar, ele sempre insiste em entrar. Porque o inimigo, quando ele sai das nossas vidas, ele sempre tenta voltar. Se damos brecha, ele entra novamente. Essas pessoas têm cura? Tem cura, sim. Tem cura, tem libertação. Volta uma pessoa que sente vontade e desejo por homem, voltar a sentir vontade de desejo por mulher, é possível. Mas a pessoa tem que querer, querido. Nós não conseguimos ajudar ninguém que não queira ser ajudado. E, querido, a palavra de Deus nos ensina que tudo que está oculto é nos revelado. E quando nós aprendemos e entendemos a conhecer a verdade nos liberta, queridos. Quando conhecemos a verdade, Deus ele não tem mais nenhum de nós por inocente. Porque Deus fala na sua palavra que ele não tem nem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Deus ele é justo. E quando Deus nos revela algo, ele nos dá o entendimento e ele revela a verdade. Nós não somos mais enganados, confundidos, queridos, desentendidos e nem inocentes daquilo que nós aprendemos, que o Espírito Santo de Deus nos ensina através da tua palavra. E, querido, por Deus não nos ter como inocentes,
de algo que conhecemos e não praticamos, nós seremos acusados pelo inimigo. Nós seremos cobrados e julgados por Deus. Mas quem que nos acusa pela nossa desobediência é o inimigo. Porque, querido, a nossa desobediência é livre-arbítrio. Porque Deus, ele ensina na sua palavra como é que nós devemos agir. Deus fala que ele já nos ensina na sua palavra para nos mostrar qual é o que é melhor para nós. Porque diz na tua palavra que está diante de nós o certo, o errado, está diante de nós o bem, o mal, a bênção, a maldição, a vida ou a morte. Quem escolhemos somos nós. Então nós temos o poder de fazer as nossas escolhas também através do nosso livre-arbítrio. Porém, se nós obedecermos a palavra de Deus e agradar ao Senhor e seguir os ensinamentos e os mandamentos do Senhor, nós não temos como errar. Nós não temos como dar brechas e legalidades para o inimigo vir para as nossas vidas, roubar, matar e destruir. E muitas vezes nós passamos para a nossa vida sofrimentos, dores, aflições, derrotas, perdas e todo tipo de sentimento de tristeza, depressão, angústia, amargura, rancor, ódio, qualquer tipo de ressentimento, falta de perdão, porque demos legalidade, demos brechas para o inimigo entrar, porque ele fica ao nosso derredor, vem numa brecha que ele pode entrar, porque nós somos feitos de corpo e alma e espírito, queridos. Somos nós somos seres espirituais, e o espírito que está ao nosso derredor, vendo uma brecha que ele pode entrar, ele vai entrar e fazer morada em nós a partir da legalidade que eu dou para ele, através da brecha que eu dou para ele, porque o inimigo não vai entrar de outra forma, a não ser de uma consagração que foi feita desde o ventre para alguma entidade, para algum santo, em alguma igreja, alguma seita ou qualquer coisa assim. E também não vai deixar ele entra através de imposição de mãos, ele entra através da relação sexual, como ele entra através de legalidades que damos, queridos. Então, querido, o inimigo, que ele sempre está vendo o que nós estamos fazendo errado, é o inimigo. Não é Deus que fica te acusando, e sim o inimigo que te acusa diante de Deus para falar: olha lá, ela está errando, olha lá, Senhor, ela está dando legalidade, ela tá dando brecha, ela está falhando, Senhor. Olha a fraqueza dela onde está. O inimigo sabe quando estamos em pecado. Ele sabe quando estamos errando. Ele sabe, querido, quando ele coloca você, diante de você, uma situação de armadilha, de plano que ele mesmo arma para você. Ele que coloca pessoas no seu caminho para tramar armadilhas, para tramar situações na sua vida que, se você não tiver o discernimento espiritual, você cai. Você dá brecha, querido. Você não fica pensando que é o inimigo que está tramando ali para você. Agora você não tem entendimento, mas depois, quando acontecer algo na sua vida, que você fala: puxa, mas como fui cair nessa cilada? Como eu não percebi? Aí você viu que foi uma armadilha que o inimigo preparou para você, para te enganar, para te roubar, para te destruir, para te trair, para te caluniar, para te difamar de uma mentira. Ou qualquer outra coisa, porque o inimigo, ele não faz cilada, ele não dá ponto sem nó. Ele sempre vai arrumar uma armadilha para te prejudicar, para te destruir, para te matar, para acabar com a sua vida. Porque o inimigo, queridos, o alvo é você, o alvo é a sua alma. Porque, queridos, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e a nossa alma, diz a palavra de Deus, que quando morremos, a nossa alma volta ou para os céus, ou para o inferno. Ela vai para os céus ou para o inferno.
de acordo com as suas atitudes que você praticou aqui na terra, de acordo com os mandamentos aqui na terra, se você aceitou o Filho de Deus, porque ninguém chegará a Deus se não for pelo seu Filho Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, ninguém alcançará o reino dos céus se não for o Senhor. Então, queridos, o inimigo, ele é astuto, ele quer a sua alma. E a salvação da nossa alma é quanto estamos vivos, porque enquanto estamos vivos é que podemos ser salvos, libertos, transformados, que podemos ter o verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, para ser preparados e aperfeiçoados para alcançarmos o reino dos céus. Porque ninguém entra no reino dos céus de qualquer jeito, não, queridos. Nós somos preparados, moldados, estamos sendo em aperfeiçoamento, diz a palavra de Deus, todos os dias para alcançarmos o reino dos céus, amém? E o inimigo não é bobo, não. Se ele puder arrumar uma cilada, um acidente para você morrer, para a tua alma você não ser salvo antes de conhecer a Jesus, que Jesus é o único intermediário entre nós e Deus, do qual nós alcançaremos a vida eterna, quando nós confessamos a Jesus com a nossa boca e nós cremos com o nosso coração, diz a palavra de Deus, é que Ele faz morada em nós e Ele vai morar em nós quando nós fazemos essa oração de confissão. E Jesus fazendo morada em nós, ele passa a ser meu dono. Aí sim o inimigo não tem poder de tocar na minha vida e na sua vida, porque a partir daquele momento que você aceitou Jesus como único Senhor e Salvador, você tem um dono que comanda a sua vida, um dono que comanda o seu barco, um dono que vai dar a direção de todas as coisas para sua vida, um dono que vai te livrar, que vai te guardar, que vai abrir portas, um dono que vai te suprir as suas necessidades, um dono que vai curar as suas feridas, que vai curar a sua alma, que vai curar o teu corpo, que vai te libertar de toda escravidão de pecados que te escravizam, que te aprisionam, do qual você hoje é dominado pelo mal que te domina. Você é escravo do mal que te domina. O Senhor, Ele veio para dar vida e vida em abundância. O Senhor, Ele veio para te libertar. Ele pagou um alto preço lá na cruz. Aleluia. Ele não morreu por mim e por você. Ele não pagou um alto preço lá na cruz, o preço de sangue. Doou a sua própria vida por mim e por você, do qual ele ressuscitou ao terceiro dia, diz a palavra de Deus. E hoje ele é Espírito Santo de Deus, e hoje ele está no nosso meio. Hoje todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele faz morada em cada um de nós. Ele não fez tudo isso, querido, à toa não, porque há uma guerra espiritual entre o inimigo e Jesus. O inimigo, ele luta pela sua alma para trazer as dores, a destruição, as derrotas, para colocar a vontade de suicidar, a vontade de morrer, para colocar a depressão, a tristeza profunda, a angústia, a amargura. Oh, queridos! Oh, rica denchúria de cantarabalassúria. Oh, rica denchúria de cantarabalassúria de cantarabarás. Querido, esse inimigo que acusa diante de Deus daquilo que nós praticamos, nós, quando estamos em desobediência ao que Deus ensina na sua palavra, ele, através dos nossos ensinamentos, o Senhor abre os nossos olhos. E Deus, por ser justo, Ele não age fora da sua palavra, amém? Ele se revela a nós ser único,